Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvem as preces, murmúrio de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras fininas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvem as preces, murmúrio de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Boa noite a todos. Que nosso querido Mestre Jesus encontre no coração de todos nós na noite de hoje a terra fértil e preparada para que Ele possa então cultivar sua sementinha de paz. Segundo o texto bíblico, quando Jesus retorna após passar 40 dias no deserto em meditação, Ele faz um primeiro sermão. Esse sermão muito conhecido, não só pelo fato de ser o primeiro de tantos outros, mas também pela grandiosidade e pelo conteúdo moral e espiritual que é contido. Dizem os especialistas que esse sermão seria o mais importante de todos, visto que ele resume todos os ensinamentos do Cristo. E nós o conhecemos pelo nome de Sermão da Montanha. Alguns até preferem Sermão do Monte, outros gostam de chamar de bem-aventuranças. Mas realmente nós estamos falando de um texto extremamente rico em moralidade. Essa síntese do cristianismo foi reconhecida inclusive por outros líderes religiosos não cristãos. Mahatma Gandhi fez um comentário certa feita que se porventura toda a obra do cristianismo se perdesse, mas se restasse apenas o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. E aí então nós encontramos a primeira referência deste texto, dessa narrativa de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, com o título Bem-aventurados os aflitos.
E no primeiro momento, pode parecer até algo estranho, por dois motivos. Primeiro, pelo fato de ser bem-aventurado aquele que está passando por atribulações, por aflições. E também por estar a primeira referência desse texto no capítulo 5. E se ele faz parte desse sermão tão importante, por que Kardec, então, não inicia a obra do Evangelho segundo o Espiritismo com este texto? O primeiro detalhe que nós percebemos é que este texto do Cristo, o qual ele se expressou para consolar as criaturas que o ouviam, merece um cuidado da nossa parte na hora de entendê-lo. E Kardec, sabiamente, colocou no capítulo 5, pois ele preparou todo o terreno, ele colocou 4 bases extremamente importantes dentro da filosofia espírita, para que nós pudéssemos só depois compreender exatamente as nossas próprias mazelas. Antes de se referir a esse importante sermão, Kardec então começa no capítulo 1, no capítulo que tem o título Não Vim Destruir a Lei, a falar do sincronismo divino empregado por Moisés, por Jesus e agora pela doutrina espírita. Da importância de reaproximarmos a religião e a ciência. Esmiuça depois no capítulo 2 que o reino do Cristo não é deste mundo. E aí então, Kardec nesse texto fala a nós sobre a vida futura, que nós estamos aqui de passagem, matriculados nessa escola chamada Terra, e que a nossa verdadeira pátria é sim o mundo espiritual. No capítulo 3, com o título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Kardec então nos explica as diferenças nas posições dos espíritos, nos fala da diversidade de mundos habitados, da condição que o nosso planeta Terra possui, para que nós possamos entender por que estamos aqui. E aí no capítulo 4, ele vem trabalhar o aspecto da reencarnação. E somente depois desses 4 pilares fundamentais, ele então aborda, neste capítulo 5, um primeiro trecho das bem-aventuranças. É todo um cuidado metódico para facilitar então a nossa compreensão. E nesse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho, o capítulo que curiosamente carrega o maior número de mensagens assinadas por espíritos, são 13 no total, Kardec então começa a trabalhar dizendo ou nos explicando sobre a justiça de nossas aflições. Ele explica que ninguém passa por essa ou por aquela situação a esmo, que Deus não erra de endereço. Ele nos explica ainda nesse capítulo, onde ele inicia o trabalho da explicação de nossas próprias mazelas, que tudo que nós
estamos fazendo hoje terá consequência no nosso amanhã. Que o que nós estamos colhendo nesse instante foram sementes que deixamos logo ali. E que nas adversidades que a vida nos impõe, e que nós não encontramos nesta encarnação alguma explicação lógica, alguma consequência, é porque isso está vinculado a experiências anteriores. Por isso, então, ele ainda nos explica a importância do véu do esquecimento, para que nós possamos sempre recomeçar, para que nós possamos trilhar caminhos agora diferentes. Nos diz ainda a importância de trabalharmos a resignação, compreendendo que Deus nos confere as ferramentas certas, e que muitas vezes, pelo nosso comodismo, não é exatamente aquela que nós gostaríamos, mas que aquilo é importante e necessário para a nossa transformação. Ele segue ainda nesse capítulo informando que nós devemos nos ater ao cuidado para dois subterfúgios que muitas vezes, nos momentos de desespero, nós acabamos nos escondendo ou nos perdendo, falando então da loucura e do suicídio. Naturalmente que aqui eu sintetizei muito o que esse capítulo traz de informação. E lá no seu primeiro item, nós vamos encontrar uma narrativa de Mateus. Porque as bem-aventuranças ou o sermão da montanha, nós encontramos no Evangelho de Mateus e no de Lucas. De Mateus de forma direta e no de Lucas separadamente, em trechos. E Kardec então escolhe um versículo que está mais precisamente no capítulo 5, que são os versículos 4, 6 e 10. E ele nos coloca: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, pois é deles o reino dos céus. E às vezes quando nós temos um primeiro contato com esse texto, que é um trechinho do Sermão da Montanha, pode surgir uma certa estranheza. Como pode ser um bem-aventurado aquele que chora? E o curioso que essa dúvida sobre essa informação valiosa do Cristo não é dúvida apenas de nós, espíritas, do atual momento. Na biografia de Eurípides Barçanufo, memorável espírita, baluarte da doutrina, nós encontramos a informação de que ele, que era católico por formação familiar, homem muito religioso, educador e homem de ciência que era, carregava uma dúvida imensa sobre esse trecho do Sermão da Montanha. Ele não conseguia compreender por que aqueles que sofrem, aqueles que choram, seriam bem-aventurados. E ele então, num certo momento, sabendo que alguns de seus familiares se reuniam numa propriedade rural e que lá eles estudavam uma tal doutrina espírita, ele fica bastante incomodado com aquilo. Ele era um homem religioso, católico, e um dia ele recebe a visita de um tio. Tio esse que fazia parte do grupo que estudava o espiritismo. E esse tio traz uma obra de Leon Denis, chamada Depois da Morte, e presenteia Eurípides Barçanufo com ela.
Eurípides recolhe o presente, até para não desfazer do seu tio, pessoa pela qual ele tinha respeito e admiração. E ele então se dirige até o quarto para guardá-la. E nesse trajeto, ele dá uma primeira folheada no livro. E depois de passar a madrugada toda em claro, ele devora a obra. Tamanha quantidade de informações ele foi encontrando ali. E aquela obra mexe com ele. Levanta na cabeça dele outras dúvidas. E ele então resolve fazer uma visita até a propriedade rural, de surpresa, para saber se realmente essa história de espiritismo era algo sério. Então ele convida um amigo para ser sua testemunha, e sem avisar ninguém, vai até a propriedade rural, e chegando lá, na hora que ele saberia que iniciariam os trabalhos, ele já nota algo estranho, pois estavam ali aquelas pessoas humildes, simples, sentadas em volta de uma mesa, e restavam 2 cadeiras vazias. Eles então se sentam, e logo após a prece que iniciou seus trabalhos, a primeira comunicação é de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que começa a sua oratória dirigida a Eurípides, dizendo a ele: esperávamos você há muito tempo. E explica a Eurípides o trabalho que estava confiado a ele e que ele deveria, a partir dali, dar início. E durante toda aquela narrativa, ele, cheio de dúvidas, de indagações, pensou consigo mesmo: se porventura tudo isso aqui for verdade mesmo, se isso aqui não for uma enganação muito bem montada, eu quero então que João Evangelista me explique aqui as bem-aventuranças. É um pedido para poucos. Mas assim que termina a narrativa de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através da psicofonia então do médium mais simples que ali estava sentado, João Evangelista, por mais de hora, explica a Eurípides Barçanufo as bem-aventuranças. Depois dessa, até eu me tornaria espírita. E Eurípides, então, compreendendo a mensagem de Jesus através de um evangelista, realiza um trabalho maravilhoso, que nós poderíamos passar a noite contando casos e mais casos de Eurípides. Então, se Eurípides tinha essa dúvida, se ele carregava essa dificuldade em compreender esse texto de Jesus, por que nós não poderíamos ter essas dúvidas? E aí, então vamos tentar compreender qual era a intenção, qual era a mensagem que Jesus quis passar nessa narrativa. E justamente a fórmula mais prática de se compreender um texto é primeiro entender as suas palavras. E aí nós resolvemos então primeiro verificar o significado da palavra bem-aventurado. E aí nós tivemos algumas surpresas. A palavra bem-aventurado é uma palavra composta. Então, no dicionário, nós precisamos primeiro procurar a palavra bem e depois o aventurado. E aí começam algumas surpresas interessantes.
A primeira surpresa é no significado da palavra bem, segundo o dicionário, não é doutrina espírita. Segundo o dicionário, a palavra bem é todo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar e ao aprimoramento e ao progresso de um indivíduo ou de uma comunidade. E tem mais. Todo princípio ou regras de conduta. É tudo aquilo que é bom. É tudo aquilo que gera aperfeiçoamento espiritual ao ser humano, aproximando-o e tornando-o semelhante à divindade ou a Deus. É uma virtude. Esse é o significado da palavra bem, segundo o dicionário. E a palavra aventurado, nós vamos verificar que o significado dela é que é tudo aquilo que se aventura, que se expõe a perigo, que não tem medo. Só que a palavra aventurado é uma derivação da palavra ventura, que significa destino. Ou seja, nós podemos deduzir que a palavra bem-aventurado significa que é o burilamento da alma. É aquele que se lança e busca sem medo tudo o que for necessário para se aproximar da divindade ou de Deus. Quem busca as ferramentas para se aproximar do Criador está, sem dúvida alguma, lapidando o seu próprio espírito. Aí muita gente pensa assim, então quer dizer que se eu estou passando por dificuldades, eu estou me lapidando? Exatamente. O problema é que nós temos uma dificuldade imensa em enxergar tudo o que acontece conosco com os olhos do Espírito. Nós normalmente observamos as situações com os olhos da matéria, o que nos causa realmente muito incômodo. Muita gente pensa assim, como posso ser eu um bem-aventurado se estou passando tanta dificuldade, tantos problemas? Tenho lá um vizinho que só se dá bem na vida. Ele não quer saber de religiosidade nenhuma. Ele está sempre prosperando, vive festejando. E eu aqui no centro, tentando aprender, buscando me melhorar. E parece que cada vez mais os problemas se apresentam. Deve ter algo errado nisso. É porque nós nos esquecemos de que para o Espírito buscar a sua transformação, é necessário que ele desperte. Ainda que de forma inconsciente, quando está encarnado. E que a criatura que está vivendo o bom da vida, como eles entendem, na verdade estão cavando um buraco em torno de si mesmos. Porque para ficarem muito bem aos olhos da matéria, muitas vezes usam de subterfúgios que não são recomendados. Passam por cima de tudo e de todos para alcançarem aquilo que desejam. E aqueles que estão tendo oportunidade de enfrentar dificuldades nesta existência, é que de alguma forma já perceberam a importância de começar um processo de reparo, de transformação dos seus hábitos. E toda vez que nós queremos mudar um hábito, ajustar uma forma de conduta, nós vamos encontrar muita dificuldade. Porque nós remamos contra a maré, vamos contra o vento. Mas não significa que estamos no caminho errado. Pelo contrário, segundo um texto de Emmanuel, que está no livro Vida Eterna, do saudoso Chico Xavier, um texto chamado Nossa Cruz, ele nos lembra que ser um aflito é realmente uma bênção divina. Ouçam o que ele diz.
ninguém se queixe inutilmente. A perfeição, ou melhor, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção tem cada um qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo à feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Ou seja, Emmanuel nos diz que ao invés de nós reclamarmos, nós deveríamos agradecer. Pois Deus, na sua misericórdia e na sua justiça, simplesmente oferece as ferramentas adequadas a cada um de nós. E o fardo correspondente à capacidade e à necessidade que cada um de nós temos. E se nós olharmos tudo isso com os olhos de espíritos imortais, essa existência se torna tão pequena, tão curta, e esse processo de lapidação, que muitas vezes sim nos faz chorar, nos faz lamentar, às vezes fraquejar, é apenas um momento que passa tão rápido e que o processo nos faz cada vez mais forte. Mas aí muita gente pensa assim, ok, está burilando o seu próprio espírito aquele que sim, que chora. Mas como pode estar burilando o seu espírito aquele que tem fome e sede de justiça? Ou aquele então que é perseguido pela justiça? Porque quando nós pensamos na palavra justiça, nós imaginamos algo punitivo. Se eu digo a alguém que eu a levarei à justiça, a pessoa vai entender que eu estou dizendo que ela teve alguma falta comigo. E que eu então desejo de alguma forma puni-la. Isso porque nós trazemos o texto para o nosso momento atual. Esquecemos de fazer o exercício de viajar até o momento em qual ele foi inserido. E aí nós fomos dar uma vasculhadinha no significado dessa palavra, justiça, e nós descobrimos que até o século XVII, ela tinha uma conotação um pouquinho diferente da atual. E que justiça não tinha o significado de punir ninguém. Pelo contrário, justiça significava harmonização, equilíbrio, reajuste. E aquele que porventura está nesse processo de burilamento e tem fome e sede de reajuste com as leis de Deus, esse sim é um bem-aventurado. Aquele em que a lei de Deus o persegue para que ele possa se harmonizar com ela, é também um bem-aventurado. O problema é que nós temos dificuldade em compreender
quão maior é a dificuldade, maior é o mérito. E o Chico conta, em uma oportunidade abaixo do abacateiro, que ele carregava justamente uma dúvida sobre a importância da dor na criatura humana. Ele narra que no texto, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo do item paciência, lhe causava certa estranheza. E que, para surpresa dele, ele carregou essa estranheza durante algum tempo. E que Emmanuel, ou qualquer outro benfeitor, não teria vindo esclarecê-lo sobre essa questão. E o texto que eu me refiro à dúvida do Chico é esse aqui, ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória nos céus. E o Chico conta ainda que por conta da profissão dele, ele trabalhava no Ministério da Agricultura, vez ou outra ele tinha que participar de leilões de gado, o que incomodava bastante ele, pois ele enxergava aqueles animais como verdadeiros irmãos. E ele então, em um desses leilões, tem a oportunidade de presenciar algo interessante. Ele nota que na véspera do dia do leilão, os caminhões foram encostando num recinto, numa cidade no interior de Minas, e foram sendo desembarcados daqueles caminhões animais de grande porte. Eram animais da raça Nelore, de pelo branco, muito fortes, bem tratados. E aqueles animais, conforme iam desembarcando do caminhão, eles eram direcionados às suas respectivas baias. E ele imagina, finalmente, os pobrezinhos vão descansar da viagem. Mas, para surpresa dele, entram ali alguns trabalhadores e começam a dar banho nesses animais. O que até aí parecia muito tranquilo. Até que, além da água que eles usavam, eles começaram a esfregar os animais com escovas de aço. Para que aquelas escovas pudessem, além de branquear o pelo, que muitas vezes estava encardido, pudesse também escovar o pelo. E o Chico, observando tudo aquilo como uma espécie de sessão de tortura, fica calado. Terminando o banho, esses profissionais saem e entram os veterinários. E vão animal por animal, injetando vermífugos, vacinas. E o Chico fica observando aquela sessão de medicamentos sendo injetado no dorso daqueles animais. E quando todo aquele processo termina, ele extremamente angustiado, nota que os organizadores começaram a separar os animais mais vistosos, possivelmente os mais valiosos também. Esses animais foram separados para que eles pudessem ser remarcados. E eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas antigamente a marcação num animal era feita com ferro quente. E terminando aquela sessão de terror para o Chico, ele nota que se aproxima dele o Emmanuel. E o Emmanuel diz a ele: observou o Chico todo o procedimento realizado com esses animais? E o Chico, ainda assustado, diz a ele que sim. Ele então diz ao Chico:
alguma semelhança com a sua dúvida daquele parágrafo do capítulo 9 do Evangelho? E antes que o Chico respondesse alguma coisa, Emmanuel diz a ele: assim como esses animais, que são os melhores, os que ganharam destaque, a misericórdia divina criou um processo de destaque para a criatura humana. Criatura que, quando inicia o seu processo de diferenciação dos demais, ela vai se sentindo, sim, muitas vezes apartada. E aí começa todo um processo de escovação, para que ela possa então eliminar as mazelas que carregam consigo, para que elas possam espiritualmente se sentirem limpas de todo um passado equivocado. Depois elas são, Chico, vacinadas com os testes e as provações. E somente aquelas que realmente se destacam e que são merecedoras de terem a glória, essas então são marcadas com a dor. E aí nós pensamos, e nós ficamos aqui lamentando de toda a dificuldade que nós encontramos em nosso caminho. Mas nós nos esquecemos que nós estamos, muitas vezes, nos desviando do caminho correto. E a única forma que a bondade divina encontra de nos trazer de volta é através do laço da dor. Nos puxa de volta, porque quando nós temos problemas e dificuldades, nós lembramos de Deus. E nos sujeitamos a fazer mudanças, transformações. Por isso sim, a dor é uma bênção. Que Deus realmente envia aos seus eleitos, pois eles começaram esse processo de transformação do próprio Espírito. É por isso que Kardec sabiamente coloca nesse capítulo 5 o título de Bem-aventurados os aflitos. Pois aqueles que sim estão enfrentando as dificuldades nessa existência, estão burilando o seu espírito, estão se transformando, estão se aproximando um pouco mais da divindade. E é por isso que nós estamos aqui. E bendita a doutrina espírita que nos auxilia em compreender estas e tantas outras questões, para que a gente possa, ainda que muitas vezes tropeçando, mas nos reerguendo, seguir adiante, enfrentando as nossas próprias limitações. Jesus conta conosco para essa vitória íntima. Nós só precisamos confiar nele também. Então que ele nos abençoe e nos fortaleça nessa jornada, para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades de cabeça erguida, sabendo que todo o processo é necessário para que a gente possa seguir adiante. E que nós possamos fazer dessa a melhor das nossas encarnações. Muita paz no coração de todos vocês.